Linha de Frente. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando aqui o Linha de Frente deste fim de semana. Eu sou o Nelson Kobayashi e nós vamos juntos, pela próxima hora e meia, tratar dos principais assuntos dessa semana. Comigo hoje na mesa estão Sérgio Santana, Robson Farinazzo, Diego Tavares e Mano Ferreira. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Em 1º de fevereiro, Ricardo Lewandowski começará os trabalhos como ministro da Justiça. O convite feito pelo novo titular da pasta ao Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, foi aceito. Mário Sarrubo vai assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública do governo federal. Após conversa entre eles nos últimos dias, o chefe do Ministério Público de São Paulo afirmou aceitar a proposta de entrar para a equipe de Lewandowski e agora negocia detalhes para a sua saída do atual posto. Meus amigos, uma importante novidade: o ministro Lewandowski já fez uma escolha daquele que talvez seja o seu principal braço direito. São alguns cargos importantes no primeiro escalão do Ministério da Justiça, mas talvez este o de maior evidência porque o assunto está em pauta. A segurança pública tem sido um assunto constante ultimamente. Essa sensação de falta de segurança tem gerado clamor na sociedade por soluções. E a escolha do novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foi justamente daquele que é o responsável pelo combate ao crime organizado no estado de São Paulo. Para contextualizar, o Mário Sarrubo é a autoridade máxima do Ministério Público. Dentro do Ministério Público, nós temos o GAECO, por exemplo, de onde veio as investigações que revelaram planos de resgate de autoridades da facção criminosa de São Paulo, o PCC, recentemente em presídios do Pontal do Paranapanema. O próprio GAECO do Ministério Público de São Paulo, que revelou recentemente planos de atentado contra o senador Sérgio Moro, contra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente do Senado Federal e do Congresso, Rodrigo Pacheco. Então, o Ministério Público de São Paulo está há algum tempo já com os trabalhos do GAECO combatendo o crime organizado e agora, aparentemente, a ideia do ministro Lewandowski é levar esse combate para o âmbito nacional. Acertou no nome o ministro Lewandowski? Mano Ferreira. Primeiro, muito obrigado aqui por estar, é sempre um prazer, e acho que é um bom nome, é uma aposta que sai do receituário habitual da esquerda e do PT. Quando você vê, por exemplo, o discurso do novo secretário sobre a firmeza com a qual o Estado precisa lidar com a criminalidade, trata-se de uma retórica, de uma narrativa, de uma visão de mundo que destoa bastante daquele discurso habitual da esquerda. Então, no mínimo, há aí uma saída do receituário habitual, daquilo que o PT costuma tratar como política de segurança, que sempre foi uma retórica muito baseada em cidadania como a resposta para a prevenção do crime. O próprio presidente Lula, essa semana, fez discursos dizendo que para resolver a criminalidade o caminho seria o investimento na educação básica, no ensino fundamental. Ou seja, há uma dessintonia aí, né? Você colocar um membro do Ministério Público, que é a ponta de lança da investigação contra o crime organizado, que é conhecido como uma organização do Estado brasileiro que tem uma tendência naturalmente mais punitivista, no sentido de que é sempre a ponta de lança da acusação, né, contra os criminosos, é algo que sai do script natural da esquerda. E parece ser uma aposta necessária, porque, de fato, até agora, durante a gestão do ministro Flávio Dino, o governo federal não havia conseguido trazer resultados consistentes no que diz respeito a políticas de segurança pública a nível nacional. Se haverá sucesso na implementação de políticas de integração entre as instituições federativas, porque essa é a promessa de integração entre o trabalho das polícias dos estados, aí é mais difícil de dizer porque é uma tarefa complexa. E aí, Sérgio Santana, meu amigo, no Ministério Público de São Paulo há uma excelente relação com a Polícia Militar.
A exemplo do GAECO, que a gente citava há pouco, uma das maiores autoridades do GAECO é o promotor Lincoln Gaquia, que é lá de Presidente Prudente, que é talvez o maior nome dentro do Ministério Público de combate ao crime organizado. Ele quem toca essas investigações todas. Quem faz a segurança dele, por exemplo, são os integrantes da Polícia Militar, membros do BAEP, membros inclusive da Polícia Velada. Você acredita que a ida do Mário Sarrubo, Ministério Público de São Paulo, também vai levar para o âmbito do Ministério da Justiça o valor da Polícia Militar, o valor das polícias dos estados, em especial no que diz respeito à promoção de segurança, ao combate ao crime? Sérgio Santana. Kobayashi, amigos da mesa, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, e é o que a gente tem que torcer. Não podemos negar que a segurança pública é uma das principais pautas do nosso país, né? E com essa indicação, a gente não pode negar que já existe uma experiência muito boa dessa indicação e, logicamente, que quando nós falamos aqui das investigações que foram feitas, recentemente a gente ouvia dizer que das pistas da imigrante, né, ali o viaduto, também ia ter um atentado, né, para que pudesse estar destruindo uma daquelas pistas. Então a gente entende que essa integração entre as polícias e esse ministério será muito importante. E, logicamente, que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma das mais preparadas, né, irá contribuir muito. Já existem operações como a Operação Escudo, né, com certeza irá contribuir muito nesta integração entre o Ministério e o Governo do Estado. Agora a questão política também é envolvida, né, Diego? Porque saiu o ministro Flávio Dino, que era do PSB, partido do vice-presidente da República. Ele queria que ficasse no cargo o Capelli, Ricardo Capelli, que também é do partido e que aparentemente, diante desse convite, já é carta fora do baralho, alguém que saiu também. E sai o ministro, sai o número 2, vai saindo o time todo ali do PSB, um ministério a menos. Vamos nos lembrar que o Márcio França, que é do partido, perdeu recentemente o Ministério de Portos e Aeroportos. No final das contas, o PSB, partido do vice-presidente, ficou só com o Ministério do Geraldo Alckmin, da Indústria, Comércio, Serviços, e agora do Márcio França, que é um mini-ministério, na verdade, esse Ministério de Empreendedorismo. Prêmio de consolação ali. É, uma salinha que deram o nome de ministério. E aí, como é que fica essa situação agora do partido que perdeu espaço no governo, partido do vice-presidente? Como eu estava pensando essa semana, eu fiz uma reflexão que o Márcio França receber o Ministério do Empreendedorismo tem muito a ver com a carreira política recente do Márcio França, né? Tal como empreendedor, ele deixou de lado sonhos pessoais para fazer um compromisso com o governo, mas tomou um banho de água fria por causa da conjuntura política, né? A respeito do Ministério da Justiça, eu disse aqui nessa semana que eu vi com bons olhos a indicação do Ricardo Lewandowski e esperava que ele fizesse uma gestão pragmática. E com a indicação do Sarrubo, eu acho que ele já dá um primeiro passo nesse sentido. Fazendo um complemento aqui, a brilhante fala do Mano, o Sarrubo, mesmo sendo um promotor de justiça, nós sabemos que dentro do Ministério Público nós temos diversos perfis de promotores, mas o Lewandowski foi em um promotor, optou por um promotor que tem um perfil linha dura, é reconhecido dentre os próprios colegas como alguém com um perfil mais punitivista. Eu acho que isso é um primeiro passo no sentido de reconhecer que nós temos um grave problema de segurança pública a ser enfrentado. Outro ponto muito importante também, Lewandowski já pediu baixa da nomeação dele no Tribunal do Mercosul, o que indica que ele vai se dedicar exclusivamente às atividades do Ministério. Então, como eu dizia, eu acho que reconhecer um problema grave é o primeiro passo para que nós possamos encontrar uma solução. E acho que o novo ministro acerta muito com a indicação do Sarrubo. Vamos esperar agora para ver qual vai ser a linha de atuação dele como secretário nacional da Segurança Pública. Comandante Robinson Farinaso, Mário Sarrubo vai pegar aí uma batata quente. É o grande desafio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, resolver a segurança. Quais são os desafios do novo secretário? Pois é, Kobayashi, o problema todo é que a questão da segurança pública no Brasil, ela não vai ser resolvida num único governo. A gente tem uma moldura temporal para trabalhar isso muito maior. Só que nós vamos prestar atenção no entorno. Esses acontecimentos recentes do Equador mostram que há necessidade de uma integração entre as polícias latino-americanas. Por quê? Porque o crime hoje, o grande crime, nós não estamos falando aqui do batedor de carteiras da Vida Paulista, nós estamos falando do grande crime mesmo, que infiltra milhares de armas no Brasil, negocia bilhões de dólares em drogas.
é necessária uma integração dos países latino-americanos, tá? Latino-americanos no sentido de coibir o tráfico de armas, né? O tráfico de drogas e, principalmente, troca de dados de inteligência, além de se fazer uma pressão diplomática, né, de todos os países aqui, junto aos grandes fabricantes de armas, né, que é o que eu falo sempre. Estão onde? Nos Estados Unidos, Bulgária, Israel, Rússia, China, França, etc. Essas armas não são fabricadas, eu digo sempre isso, no Morro do Alemão. Se não fizer uma pressão diplomática em cima desse país para coibir o envio de armas lá, a gente não vai resolver o problema aqui. E olha só, mano, o Sarrubo deu uma entrevista ao Estadão, ele falou o seguinte, abre aspas, é um meio termo que a gente tem que buscar. A força do Estado no combate ao crime, com respeito absoluto aos direitos humanos, à integridade e à dignidade da pessoa. Como é que ele consegue colocar na balança esses assuntos que são, de certa maneira, contaminados pela ideologia política, né? A gente tem hoje no Brasil uma direita muito punitivista, uma esquerda muito garantista, às vezes com exageros de ambos os lados, e vai caber a ele agora justamente esse equilíbrio, esse desafio. Exatamente. Eu diria, Koba, que a resposta verdadeira não está nem num extremo nem no outro, né? Ou seja, bandido você não tem que passar a mão na cabeça, mas você tem que se comportar como Estado respeitando a lei e não como bandido. Então, para que a gente possa, de fato, coibir o crime, nós precisamos de forças de segurança que respeitam a lei e a ordem, que, portanto, seguem a legislação. E nossa legislação prevê direitos humanos. O papel das forças de segurança é exatamente ser a grande garantidora dos direitos humanos. Um problema também é que, muitas vezes, no discurso político e ideológico no Brasil, as pessoas esquecem que, quando a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando do direito do cidadão de não ser roubado, de não ser morto. Tudo isso é direito humano. E acaba, no discurso polarizado, no discurso das brigas eleitorais, isso acaba sendo colocado de lado, como se direitos humanos fosse só uma questão de dar conforto para bandido, e não tem nada a ver com isso. A gente precisa ter a lei sendo rigorosamente seguida pelas forças de segurança para ter o combate efetivo ao crime. Agora eu quero a opinião de vocês, porque a gente viu acontecendo aí recentemente no Equador uma rebelião contra a força do Estado, contra o crime organizado, enfim, talvez fora do tempo, porque deixou crescer demais para depois combater e aí está sendo engolido pela força criminosa das facções. Vocês acreditam que, se o Sarrubo for muito linha dura no Ministério da Justiça, em âmbito nacional, a gente possa ver uma reação das facções criminosas, como aconteceu aqui em São Paulo em 2006 e depois com algum ensaio em 2012, 2013? Você acredita, Robson Farinazzo? Não, de forma alguma. Eu já falei, o que eu torno a dizer para vocês, você não faz o combate ao crime organizado do tamanho que ele está hoje sem uma rede de inteligência internacional, sem pressão diplomática. Por quê? Eu vou te dar um exemplo, é bem simples. É o que eu falo sempre, gente. Nós não estamos falando aqui do batedor de carteira, tá? Estou falando do grande crime. O batedor de carteira é fácil você combater, você encarcera ele. O grande criminoso não, porque ele compra juiz, ele compra político. Já se apurou aí que tem organizações criminosas que têm patrocinado faculdade de muita gente para fazer concurso depois. Então o que você precisa fazer? É muito difícil, a gente está brincando com a inteligência do público quando você fala que o cara lá do Morro Dona Marta, que ele tem condições, ele sabe fazer uma transação internacional para fazer fuzil da Bélgica. Ele não sabe, alguém facilita isso para ele. E geralmente quem facilitou não está no Brasil. Então eu falo, gente, se não tiver uma pressão diplomática externa muito grande e um combate, né, aí, munido dos órgãos de inteligência, para fazer apreensão de ativos financeiros, né, para combater a lavagem de dinheiro e principalmente entender como é que funcionam essas rotas internacionais de ida e vinda, que vem armamento e vai droga. A gente não chega em lugar nenhum. É um trabalho muito maior que puramente o Ministério da Justiça. Precisa envolver o Itamaraty e a Presidência da República. Sérgio Santana, quero te ouvir também. Será que a facção criminosa não, pelo menos hoje, ela não demonstra o seu tamanho justamente porque está conseguindo alcançar todos os seus objetivos, enquanto o negócio do tráfico está dando certo, ela permanece ali na dela? A gente vê muitos exemplos sendo citados sobre os presídios, né? Sobre as unidades penitenciárias em que não há rebelião, não há violência, lá é tudo uma paz, justamente porque são
unidades comandadas pela facção criminosa. Qual a sua opinião? O novo secretário nacional de segurança, ele sabe realmente qual é a pressão que ele vai ter na posição que ele assumir aí nos próximos dias. E com certeza, ele sabe também que dando sustentação aos agentes de segurança, aos grupos de segurança, essas equipes, essas forças de segurança terão condições sim de realizar um bom trabalho e combater aquilo que já é insustentável no nosso país, né? Como eu acabei de dizer, nós temos a Polícia Militar do Estado de São Paulo muito preparada. E, logicamente, que se o governo federal der essa condição para as forças de segurança, nós não teremos grandes problemas. Teremos, logicamente, alguns enfrentamentos, mas, com certeza, teremos vitória. Agora, o que a gente também não pode deixar de lembrar, que os direitos humanos, a gente não falam, não chegam a falar das coisas que acontecem com os nossos policiais. Muitas vezes as forças não fazem o necessário até por conta de um respaldo. Então eu quero aqui dizer que as audiências de custódia mostram aí o tratamento dos nossos juízes com as pessoas que chegam lá. É cafezinho, é desligar ar-condicionado porque tá frio, é colocar um blazer nas costas dele porque ele não veio com casaco. Então, tudo isso tem que ser mudado. Eu tenho certeza que o novo secretário, ele deve ter aí um grande projeto para dar essa sustentação às nossas forças de segurança. Só para complementar, Santana, há algum tempo eu me lembro que quando os policiais militares faziam a escolta dos presos para os fóruns, Fiz muito isso. A gente não tinha ainda muito a cultura das audiências virtuais, por computador, por videoconferência, né? Os policiais pegavam no presídio e levavam. A gente tinha até um baixo efetivo dos policiais que são responsáveis por isso, os agentes penitenciários. Então era a polícia militar que fazia. Aí ele levava o preso para o fórum, chegava lá no fórum, o preso tinha uma marmita e o policial ganhava um auxílio alimentação que dava para comprar uma coxinha. Então, assim, é claro que tem que ter dignidade, o preso, todo mundo tem que ter dignidade. Tem que ter alimentação? Tem que ter. Mas é muito triste quando o preso tem e o policial não tem um bom tratamento. O primeiro passo para tratar a dignidade é tratar a dignidade daquele que combate o crime, né? E às vezes a gente não vê esse clamor pelos direitos fundamentais em relação aos agentes das forças de segurança. Olha só, a Patrícia Leles está foragida nos Estados Unidos, acusada de fraudar imigrantes em aproximadamente $700 mil. De acordo com a justiça norte-americana, a brasileira se passava por advogada de imigração para ajudar clientes estrangeiros a obter vistos para o país. Além de fraude eletrônica, a Patrícia é acusada de transações monetárias ilegais e roubo de identidade agravado. Se for condenada, ela enfrentará uma pena máxima de 20 anos de prisão por envolvimento em fraude eletrônica. Um máximo de 10 anos por transações monetárias ilegais. E um máximo de 10 anos por transações monetárias ilegais. Patrícia já foi candidata a deputada federal em 2018, mas não foi eleita. Diego Tavares, a Patrícia, essa que a gente vê nas imagens, ela é uma militante política brasileira muito conhecida e de uma história bem controversa. Ela já foi inicialmente militante de direita, afiliada ao PSC, Partido Socialista Cristão. Quando Bolsonaro era do PSC, ela era, portanto, conservadora. Na ocasião, ela fez acusações graves contra o deputado Marco Feliciano, Sim. Acusações de violação sexual, inclusive. Isso abriu contra ele inquérito. O inquérito foi arquivado porque as investigações concluíram que não havia prova nenhuma do que ela havia dito. Depois ela fez mais acusações contra o Eduardo Bolsonaro. Ela diz que foi namorada. Disse que foi namorada, também nada se comprovou. E depois se filiou ao PT, ou seja, passou de conservadora para progressista. No PT, ela foi expulsa. Foi expulsa. Expulsa porque em algum momento entenderam que ela foi transfóbica. E olha que ser expulso do PT é difícil. Pois é. A gente tem deputado petista dando tapa na cara do outro e não é expulso. Mas a Patrícia foi expulsa do Partido dos Trabalhadores também. E agora está sendo procurada aí para se defender na justiça norte-americana para responder a essas acusações todas de fraude, de ter enganado muitos brasileiros que queriam esse visto. Enfim, o tempo passa e as pessoas vão
se mostrando, se revelando na sua integralidade, como nesse caso, né? Nada como um dia após o outro, ô Diego Tavares? Pois é, Koba. E se tratando de Patrícia Leslie, é isso? Lelis, Patrícia Lelis, eu ainda fico aí apreensivo para ver se ela não surpreende mais uma vez, porque como nós falávamos aqui, conseguiu ir do Oiapoque ao Chuí do espectro político, conseguiu ser expulsa do PT, agora, nós estávamos falando aqui de criminalidade, a criminalidade é tão grande no Brasil que estamos até exportando, né? Mandando o criminoso para os Estados Unidos. Então, é um absurdo, está na cara que é uma pessoa desesperada por atenção, que quer os holofotes a qualquer custo e agora está lá no exterior bancando o Leonardo DiCaprio em Prenda-me se for capaz, fugindo do FBI. Meu Deus, parece piada, é coisa que só acontece aqui no Brasil mesmo. Mas tem um fato curioso, parece que recentemente ela postou no X, o antigo Twitter, postou uma gravação da tela do celular dela e na gravação de tela ela revelou o local onde ela estava. Ela estava numa cidade do México, parece. Então, mais essa escorregada aí. Enfim, o que eu espero, sinceramente, é que, tal como eu espero para qualquer criminoso, que ela seja devidamente capturada pelas autoridades americanas e responda pelos crimes que ela cometeu nos Estados Unidos, responda perante aí e tenha que indenizar as pessoas que ela lesou, porque eu acho que um país que já tem tantos problemas de segurança pública como é o Brasil, reconhecido lá fora como um país muito perigoso, ainda começar a exportar agora criminosos, eu acho que fica muito pior para a nossa imagem do que já está. Ô, Mano Ferreira, uma vez eu ouvi uma entrevista da Patrícia, agora, recentemente, e ela falava na entrevista que ela foi a responsável pela parte suja da campanha política no ano passado. Então ela reconhece que divulgava fake news durante a campanha para isso favorecer o candidato que ela estava apoiando. Ou seja, uma pessoa que já é confessadamente adepta a notícias falsas, não é uma pessoa para se dar muita credibilidade, né? Não dá para você confiar, fazer uma transferência bancária, achar que ela vai resolver seu problema de imigração como uma advogada, como muitos advogados fazem de acordo com a lei. Assim, qual a sua avaliação, Mano Ferreira, sobre todo esse emaranhado de assuntos que envolvem a Patrícia Lelis? Isso é muito triste que uma pessoa que é uma conhecida mitômana, né, que mente em sequência, né, é quase uma mentirosa serial, continue encontrando vítimas dispostas a cair nos seus golpes, né? Imagino que sejam pessoas que não conheçam o passado da Patrícia, para confiarem seu dinheiro e transferirem dinheiro para ela. Eu acredito que deve ser um desavisado que não conhecia. É muito triste porque, em geral, imigrantes que estão precisando regularizar a sua situação em outro país já estão numa situação de necessidade, né? Que precisam, de fato, resolver sua documentação para poder se integrar, de fato, ao país, para poder construir uma vida nos Estados Unidos e, infelizmente, foram vítimas de fraude. Então, é muito lamentável que a imagem do Brasil, mais uma vez, acabe manchada por uma pessoa cometendo crime. Ô, Mano, e só um ponto, você falou aí que as pessoas que ela lesou, de repente, não a conheciam, mas, infelizmente, a Patrícia é muito conhecida. Eu consultei aqui agora, ela tem quase 500 mil de seguidores no Instagram. Então, meu Deus, né? Olha... Mas as vítimas eram imigrantes nos Estados Unidos. Sim, eu só digo que é triste que uma pessoa com essa personalidade que nós não conseguimos encontrar aqui... Influencia pessoas. Ponto positivo que ela produz, algo que ela entregue de bom para a sociedade, é seguida por tantas pessoas e, de repente, influencia. Se as pessoas seguem como se fosse uma novela. Vou acompanhar qual é a próxima peripécia da Patrícia Lelis. Pode ser. Tomara que seja isso. Pode ser. Agora, ô Santana, quero te ouvir porque na ocasião que ela fez as acusações contra o Marco Feliciano, ela não tinha esse histórico todo tão conhecido. Então, naquele momento, parecia, olha, é uma menina que era filiada do partido dele e que foi abusada. Isso, na ocasião, eu lembro como gerou um impacto muito grande, né? Porque o Marco Feliciano é pastor, tem uma base conservadora de eleitores, e ele teve que vir a público com a esposa, uma cena constrangedora. Ele é pai de 3 meninas e estava sendo acusado de abuso sexual. E assim... Uma militante do próprio partido. Por uma militante do próprio partido. Então, assim, como uma informação inverídica pode atrapalhar, às vezes até matar a vida política, não só política, a vida familiar, a vida de alguém como um todo, né? Passaram-se os anos, Marco Feliciano foi reeleito uma vez, foi reeleito 2 vezes e a Patrícia agora é uma foragida do FBI. Nada como um dia após o outro,
ouvi uma frase outro dia muito legal do Fernando Capês, que é: os dias não sabem o que só os anos sabem. A justiça divina não falha, Sérgio Santana? Então, a gente percebe que é uma pessoa oportunista, né? Ela pegou aí um momento de fragilidade até mesmo do próprio deputado, né? De acreditar em algo, né? Que ela deve ter falado, e essa oportunidade levou ela a chegar nesse momento, né? Ser procurada pelo FBI. Então, você imagina que alguns brasileiros precisam ser estudados, né? Pela NASA. Exatamente. Se essa pessoa, essa mulher, estudasse para fazer o bem, com certeza ela seria muito bem recompensada aqui no nosso país. Não precisaria ir para outro país para lesar as pessoas. E com certeza a justiça será feita. Ô, Farinazo, agora a NASA vem? Não, mas é aí que tá, gente. É um fenômeno muito interessante, né? Eu vou dizer uma coisa, eu não conheço, pra vocês terem uma base. Eu vivo num mundo de foguetes, bombas e mísseis, etc. Então eu nem conheço essa moça aí, é a primeira vez que eu tô vendo ela aí. Mas é uma moça bonita, por sinal, interessante isso aí. Mas a questão para mim não é essa. É que é uma doença da nossa sociedade. Ninguém entra nas redes sociais procurando caráter. A gente quer sucesso, a gente quer barulho. Ninguém tá procurando caráter nas redes sociais. E outra coisa, também não tô dizendo que seja o caso dela, tá? Porque eu falo, não é minha praia isso daí. Mas esse negócio de celebridades não é minha praia. Mas o que eu quero dizer é uma doença que nós temos na nossa sociedade, e isso não é só no Brasil, não. Se vocês olharem nos Estados Unidos, vocês veem que as grandes celebridades são pessoas de uma índole meio complicada. A gente vê aparecer umas histórias escabrosas por aí. E outra coisa que a gente tem que começar a pensar, gente, é o seguinte: quando você vê que uma pessoa ela tem não sei quantas mil seguidores, etc., até que ponto isso é real? Esse tamanho é real? Porque você consegue comprar seguidores. Sim. Você consegue inflar os seus números. Né? Então, essas coisas são muito complicadas. A gente está partindo para um mundo muito complicado, onde existe uma diferença entre aquilo que brilha, aquilo que aparece nas redes sociais, e a realidade triste, escura das pessoas. Eu vi uma frase interessante, comandante, você falou de redes sociais, parece que do meio para cima é todo mundo lindo, do meio para baixo é todo mundo rico, né? Exatamente. Exatamente. Acho que ilustra bem a tua fala no caso da Patrícia. Não, o mundo real, Diego, parece que não cabe nas redes sociais. Parece que o mundo real não cabe. As coisas verdadeiras mesmo, as coisas que acontecem, sabe? O dia a dia das pessoas, parece que tudo é fantasioso, tudo é macro, tudo é uma coisa maravilhosa. Eu acho meio... Agora, é aquilo também, né? A assombração sabe para quem aparece, né? Ninguém que é enganado deixou de procurar aquilo, tá? Né? As pessoas procuram. Então é difícil. É o que eu falei. Eu torno a dizer com a frase que eu abri. Ninguém está procurando caráter na rede social. Ô, Mano Ferreira, e essa reflexão trazida pelo comandante Farinazo talvez nos faça também pensar se isso não é uma causa dessa nossa sociedade tão aflita com saúde mental, né? Nossa, no caso daquela moça que se matou, né, recentemente, foi pavoroso aquele caso. Em função de uma fake news. Exatamente, uma fake news, tem milhões de Não views. é raro que hoje, inclusive crianças, adolescentes, jovens e a sociedade como um todo, ou esteja cometida de ansiedade, talvez para alcançar o sucesso muito rápido que vê dos colegas na rede social, ou de depressão, porque se frustra por não alcançar esse sucesso tão rápido que os colegas demonstram na rede social. E a gente sabe que a rede social é onde as pessoas só postam sucesso, só posta coisa boa, ninguém posta problema, ninguém posta uma tristeza, um momento ruim, a hora que tá feio, a hora que tá de mau humor. Não, ali é o país das maravilhas. Isso tem gerado efeito... Ninguém posta uma visita ao proctologista. A foto do boleto, né? Não, exatamente. Só posta do boleto se tiver pago, mas ninguém posta dívida. Isso tem gerado impacto, né, mano? Muito, muito grande o impacto. Inclusive, já tem estudos que mostram o impacto disso na educação. A forma como o cérebro humano funciona já tem sido alterado. Professores, eu tenho um amigo professor que estava falando, que é professor do colégio de aplicação, ou seja, um professor que ensina professores também, né? E ele estava dizendo que antigamente o motivo pelo qual uma aula
tradicional dura 50 minutos, é que a unidade de atenção do ser humano, ou seja, o tempo médio de concentração para a conclusão de uma ideia que as pessoas tinham era de 50 minutos. Agora, já tem estudos que dizem que em 3 segundos, se o conteúdo não prendeu a atenção da pessoa, ela muda de pensamento, que é um efeito imediato da lógica da timeline. Você está ali passando, 3 segundos é o tempo que você decide se vai assistir ou não o vídeo. E aí o tempo de concentração é muito menor. Então, hoje é muito mais difícil um professor de literatura convencer estudantes a lerem um livro. Porque os estudantes muitas vezes estão ali viciados em estímulo, em ter uma luzinha que sobe, uma notificação que vai aparecer no celular. Então, isso tem uma transformação profunda na forma como nós raciocinamos, na forma como nós nos comportamos e também na saúde mental. Muita gente está, no fim das contas, é um vício, né, no celular, é um vício na rede social, é um vício no estímulo do like, né? Então, isso leva as pessoas a um comportamento perigoso, é algo que a gente precisa aprender a lidar como sociedade. O cara te manda um WhatsApp, ele quer que você responda. Né? Ele não quer saber por que você não respondeu, você está aqui, a gente está aqui no programa fechado, o cara não quer saber por que você não respondeu, e fora os áudios de 15 minutos. E vai ouvir o áudio quando você responder no vezes 2, né, com a velocidade duplicada. E falar em WhatsApp, esse símbolo desse imediatismo, as pessoas estão substituindo palavras por emojis, então agora é mais rápido você mandar um joinha do que... Já alguém vai batizar uma criança com emoji aí. Pois é, e isso impacta em tudo, na educação, como o Mano falou, mas na busca pelo sucesso, não é raro a gente vê imersões aí de especialistas para você alcançar não sei quantos milhões em não sei quantos dias, não sei quantos milhões e não sei quantos meses. E gente ficando rica ensinando a ficar rico, né? E gente ficando rica, exatamente. A gente precisa, de alguma maneira, pensar em como isso não impacte a nossa sociedade a ponto de daqui 10, 15 anos, todas as crianças terem déficit de atenção. Potencializou a vigarice, né? Potencializou, exato. E aí vai começando a mexer com a ganância das pessoas também, né, Sérgio? Porque daí fica fácil. Vou ganhar dinheiro rápido, ganhar dinheiro fácil, as pessoas caem ali num conto da sereia. É importante também se precaver com essas propostas muito boas, né? Quando o milagre é... Como que é o ditado? Quando o milagre é... Quando a esmola é muito, santo desconfia. Não tem nem milagre, mas é isso aí. Eu me preocupo muito com a minha categoria de policial militar, você sabe muito bem disso. A gente estava ouvindo ali nos bastidores o quanto a nossa categoria tem o problema do suicídio. Né? É verdade. E essa questão é a questão de algum favorecimento, muitas vezes. Né? A pessoa quer crescer muito fácil, ocupa uma posição de estratégia, que muitas vezes não é verdadeira. E o que acaba é o policial, muitas vezes, estragando a sua carreira, tirando a sua própria vida por conta de algumas promessas. E muitas vezes, o comandante Robson vai entender o que eu vou falar aqui, que é a questão de ter realmente, não um comandante, mas um líder, para poder estar ouvindo esses policiais, né? Porque muitas vezes a gente ouve muito mais tristeza. Exatamente. Então, é o que a gente tem nos preocupado bastante. A Receita Federal anulou a isenção tributária sobre os salários de líderes religiosos, como pastores e ministros. Esse benefício foi concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na véspera das eleições de 2022. Ao revogar a isenção, a Receita afirmou que estava atendendo uma determinação da Corte de Contas, mas o Tribunal de Contas da União publicou uma nota de esclarecimento negando que há decisão sobre o processo que avalia a legalidade e legitimidade da isenção de impostos sobre os salários recebidos por pastores. Alguns parlamentares criticaram a decisão. Ao Poder 360, o pastor e deputado Marco Feliciano, que falamos há pouco, do PL de São Paulo, afirmou, abre aspas, Lula, orgulhoso comunista, iniciou sua cruzada revanchista, perseguição religiosa em andamento, fecha aspas, Mano Ferreira. Olha, a relação de Lula com os setores evangélicos é muito complicada, o que faz com que essa medida seja interpretada quase imediatamente como uma perseguição. Mas eu acho que o assunto merece uma análise mais cuidadosa, porque um ponto muito importante é que nós temos, pelo respeito ao princípio da liberdade religiosa, a ideia da imunidade tributária para
templos, para qualquer tipo de denominação religiosa, sejam elas de qualquer culto, né? Seja evangélico, católico, espírita ou religiões de matrizes africanas, enfim. E o ponto fundamental aí, a lógica, é que a imunidade se deve ao fato de que nós precisamos respeitar a liberdade religiosa e não criar nenhum tipo de obstáculo ao exercício da fé. O meu ponto é mais que a gente precisa pensar qual é a extensão disso. Ou seja, o exercício da fé inclui, por exemplo, um artista gospel. Então, um artista gospel que está fazendo uma música, que está produzindo uma obra de arte. Aquilo também é apenas o exercício da fé ou aquilo é um exercício profissional como o de um artista que não tenha um caráter necessariamente gospel? Na minha visão, aí já começa a entrar num terreno de profissionalismo. E aí o meu ponto é, quando a gente está falando de organizações, de instituições que conseguem profissionalizar os seus missionários, ou seja, que conseguem pagar um salário, na minha visão, não estamos falando apenas do simples exercício da fé, estamos falando da profissionalização. E aí, para se falar da questão previdenciária em si, que é o que está em jogo, se após determinado tempo, quando atingir uma idade, aquele missionário, aquele religioso receberá aposentadoria, eu acho que é natural, por igualdade diante da lei, que ele, durante o exercício da sua profissão, ao receber um salário, também pague a Previdência. Senão, teremos um rombo ainda maior da Previdência. Então, na minha visão, apesar de entender a complexidade política que faz com que, nesse momento, o governo Lula tomar uma medida como essa faça com que tudo fique mais complexo em função da polarização, eu acho que é natural que o pagamento de um salário tenha também ali embutido a contribuição previdenciária, porque depois haverá o gozo da aposentadoria. Ô, mano, parabéns. Como é impressionante como você consegue defender sem ideologizar, sem politizar, sem trazer o preconceito que é muito típico nesse tipo de caso, né? A gente vê, geralmente, quando se fala nisso, já alguém puxar uma cartilha do preconceito contra pastores e tal, e você consegue trazer para o campo técnico. E aqui no campo técnico, Diego, mantendo o nível do nosso debate, quero entender de você o que você pensa dessa medida do governo, levando em consideração que as empresas pagam um imposto sobre a folha de pagamento de seus funcionários. Certo? Perfeito. Um CNPJ, uma firma, uma indústria, paga um tanto para o funcionário e paga outro tanto de imposto. No caso das igrejas, a igreja é isenta de pagar esse tributo porque ela teria uma imunidade, segundo a decisão do Bolsonaro no final do governo dele, isso beneficiaria o exercício da atividade religiosa, inclusive a própria laicidade do Estado. Quero te perguntar se esse valor que a igreja deixa de contribuir para o INSS se ela não converte esse valor em serviço social que o Estado seria, em regra, o responsável. Se não faz um investimento muito melhor o Estado, se der para a igreja continuar com esse valor para investir em obra social, em caridade, em ressocialização, em educação básica, em introdução à arte, à cultura, à música. Diego Tavares. Cobas, sem dúvida nenhuma. A análise do Mano, ela foi uma análise muito pragmática, sim. Mas trazendo esse debate para o campo prático e convertendo isso em números que nós já analisamos aqui no decorrer da semana, essa medida do então presidente Jair Bolsonaro foi somente para harmonizar a questão da tributação previdenciária que ocorre sobre o pagamento que o templo, que a denominação religiosa paga ao seu líder religioso, com a questão da imunidade constitucional que todas as religiões têm em relação aos demais tributos. E esse ponto que você levantou é fundamental. Nós levantamos aqui durante a semana que vai causar um impacto aproximado de 300 milhões de reais aos cofres da Previdência. Eu acho que é inestimável o valor que as igrejas, tendo essas facilitações tributárias, conseguem entregar para a sociedade em serviço social. Nós temos o exemplo da ressocialização, que é comum em muitas denominações evangélicas. Nós só não temos hoje uma taxa de reincidência de crimes muito maior porque a igreja evangélica está lá dentro do presídio, promovendo a ressocialização. Qual que é o custo disso?
quanto isso vale para a sociedade. Então, partindo da lógica de um Estado que tem outros tantos benefícios, eu dou o exemplo aqui da Lei Rouanet, a empresa que investe no grande artista, que também, às vezes, tal como muitos pastores não precisam de um benefício, mas o Estado entrega renúncia tributária para fomentar a atividade desse artista, eu acho que muito mais vale uma renúncia tributária para um agente social, como é o caso do líder religioso, que entrega em valor algo inestimável para a sociedade brasileira. Então, eu espero que isso seja devidamente debatido. A bancada evangélica, naturalmente, é quem vai protagonizar esse debate e fica aqui o meu voto de que eles consigam reverter a situação em relação a isso, porque a oneração da folha de pagamento, vamos chamar assim, né? A folha de pagamento do líder religioso, com certeza vai inviabilizar o trabalho dessas pessoas em muitos lugares, porque, ao contrário do que se pensa, a esmagadora maioria desses líderes religiosos, pastores, padres, enfim, eles dão tudo o que têm, saem no prejuízo para trabalharem na sua obra religiosa. Então, fica aqui o meu voto de que seja revertida essa questão em relação aos líderes religiosos. Ô, Sérgio Santana, você é vereador, portanto você é o parlamentar mais próximo da sociedade, né? É o cara que está na cidade, ali na onde a coisa acontece de verdade. As pessoas, eu já ouvi uma vez que o Estado é uma ficção, o governo é uma ficção, mas a cidade é de verdade. Exatamente. E aí o vereador é que está lá na ponta da linha. Da sua experiência lá na cidade onde você exerce a vereança, você consegue enxergar que a maioria das igrejas são igrejas pequenas, pobres, pessoas que fazem ali a sua devoção de maneira, às vezes, até voluntária? Lembrando que essa tributação, ela não vai atingir o bolso do que recebe um salário, vai atingir o cofre da entidade, e que é uma entidade filantrópica, assim como qualquer outra entidade religiosa. Estou falando da Igreja Católica, o Centro Espírita, a Igreja Evangélica, todas essas que não têm a sua finalidade lucrativa. Você consegue fazer um panorama de acordo com a sua realidade a respeito da maioria das igrejas, se são igrejas ricas ou pobres? Então, Kobayashi, primeiramente eu gostaria de não acreditar que o governo federal esteja perseguindo a questão religiosa. Isso seria muito ruim para todos nós, né? Porque, na verdade, a gente vê o governo gastando tanto aí, né? E tirando de lugares que fazem seu trabalho social, né? Eu, como você falou, sou vereador na cidade de Santos e nós somos o para-choque da sociedade. Nós somos o político mais próximo da população. E eu tenho visto lá na nossa cidade o trabalho religioso muito bem feito, né? Eu acompanho algumas igrejas, posso dizer que eu sou eclético, vou tanto na igreja evangélica como na católica, e a gente percebe aí que os trabalhos são realizados de forma muito correta. Hoje mesmo eu passei em frente a uma igreja, a Igreja do Carmo, e lá estava uma fila de pessoas em situação de rua tomando o seu café da manhã, né? Podendo, de alguma forma, receber uma alimentação que muitas vezes é dado pelas próprias pessoas que frequentam aquela igreja lá. Então, assim, escutei aqui dos componentes da mesa uma questão de legalidade, né, de contribuição. Juridicamente eu não posso responder por isso, porque não o conheço, mas entendo que a maior parte das igrejas, tanto católica quanto evangélica e outras, né, religiões, tratam o serviço social com muito respeito. Então eu acho que, como já foi falado aqui, vou torcer muito para que seja revertido esse cenário. O Robson Farinazzo, alguns estudos indicam que isso resultaria em 300 milhões a mais para a Previdência. 300 milhões. Você acredita que esses 300 milhões a mais no caixa da Previdência remunera, paga, contrapõe o valor do serviço prestado pelas pastorais da Igreja Católica, pelos grupos de caridade dos centros espíritas, pelo trabalho de ressocialização que as igrejas evangélicas fazem, né? É muito comum você ir numa igreja evangélica e ter lá alguém que veio da criminalidade, se converteu, mudou de vida. É claro que existem oportunistas em todos os lugares, mas há um nível muito alto de ressocialização nas igrejas. Não só nas igrejas, mas feito pelas igrejas dentro dos presídios, inclusive. Você acredita que esse valor não poderia ser, de alguma maneira, coberto pelo próprio Estado em razão justamente do serviço social que a igreja faz no lugar do próprio Estado? Robson Farinazzo.
Pois é, Kobayashi, você tocou num assunto que me é bastante caro, que é o problema da Previdência, né? Porque o que acontece é o seguinte, eu estaria sendo injusto e leviano se eu falasse que esse dinheiro, que o trabalho das igrejas, ela tem importância social do tamanho X ou Y, porque eu não conheço o tamanho, né? Eu não sei bem, tem igrejas que eu sei que fazem um trabalho excelente, eu conheço algumas aí, tem outras que nem tanto. Agora, a gente precisa olhar o seguinte, o que acontece no Brasil? Você já notou que todas as decisões que a gente discute aqui, por exemplo, alguns dias atrás, aqui nesse mesmo programa, a gente estava discutindo o problema das câmeras de televisão, as câmeras de filmagem dos policiais. Foi uma coisa decidido monocraticamente pelo executivo, ali, vamos colocar e acabou. Ninguém foi consultado, não foi conversado, isso não foi debatido. Eu acho que essas coisas todas, não tinha que ficar nem na alçada da Receita Federal, tinha que ter uma lei estabelecendo. Por quê? Porque uma lei, por menos que você goste de uma lei que foi aprovada, por mais que você ache ela execrável, você tem que olhar o seguinte, essa lei foi debatida nas comissões, depois ela foi a plenário, teve a oportunidade de ser sancionada ou não pelo presidente da República e retornar ao parlamento depois. Agora, as coisas são decididas no Brasil por um ou por outro, não pode continuar dessa forma. Eu vejo assim, não pode continuar dessa forma. Eu acho que a gente tem que chegar a estabelecer uma regra. Qual é a regra? Olha, a igreja, os pastores vão ficar isentos. Ciente, deixe que comprovem que realizam tais e tais e tais tarefas. Aí a gente vai chegar numa coisa que eu acho que é justo para a sociedade, é justo para os pastores e tem um retorno também, né? Em termos assim, um retorno para o Estado. Alivia a carga do Estado, né? E proporciona aí um bem para a sociedade. Mano Ferreira. Cobas, você fez uma pergunta se é mais eficiente esse dinheiro ficar com a igreja ou com o Estado. Eu não tenho dúvida de que é mais eficiente ficar com a igreja. Só que, ao mesmo tempo, nós temos um sistema previdenciário. Então, o meu ponto é, se nós queremos reformar a Previdência, e eu acho que é fundamental reformar a Previdência, a gente tem que fazer esse debate. O que também não quer dizer, de forma alguma, que o trabalho da igreja seja pior ou não. Eu diria que as igrejas fazem um papel hoje no Brasil que o Estado é incapaz de fazer, muitas vezes, e faz com muito mais eficiência, muito provavelmente usando o dinheiro de uma forma, com um custo-benefício muito melhor para a sociedade do que se aquele dinheiro fosse para o Estado. Mas a Previdência existe. Mas aí, mano, nós temos também as questões simbólicas da política, né? Nós estamos falando de um valor de 300 milhões de reais no ano em que nós teremos aí 4,9 bilhões para a campanha eleitoral, para político aí fazer santinho, fazer bandeira, fazer seus cartazes, num ano que nós teremos 53 bilhões de reais em emendas parlamentares. Então, eu acho que até a disparidade dessas cifras, que assim, é tanto dinheiro que a gente às vezes não consegue ver a diferença, né? Mas 300 milhões perto desses valores que eu falei é um pingo d'água no oceano. Então, eu acho que, simbologicamente falando, do nosso sistema político, enfim, de todas as questões que envolvem a política brasileira, eu acho que não é de bom tom. E aí tem todo o contexto político também, como nós falamos aqui na leitura da chamada da matéria, em relação ao revanchismo, né? Porque nós sabemos que as igrejas evangélicas, principalmente, não apoiaram a eleição do presidente Lula, foram apoiadores da linha de frente do candidato Jair Bolsonaro. Então, eu acho que tem tudo para dar errado. Os valores, o contexto, enfim. Acho que até intensifica um pouco esse cenário de polarização que seria muito bom que tivesse um fim aqui no Brasil. Inclusive, em um dos eventos do PT, recentemente, a gente viu o próprio presidente Lula fazendo ali uma autocrítica, né? A gente perdeu conexão com aquele que ganhava pouco, passou a ganhar mais. A gente precisa começar a entender como conversar com os evangélicos. Não poderia começar por aí, de repente? Quero ouvir de vocês. Será que esse não seria um aceno favorável para os religiosos entenderem que o PT não é contra a religião, que o PT não é contra os líderes evangélicos, principalmente? Não está aí uma oportunidade do governo de se aproximar daquele grupo que é tão hostil ao petismo e ao lulismo e em toda a campanha tem feito a diferença com o resultado das eleições, com seus apoios, com a bancada que elege no parlamento? Não foi aí uma oportunidade perdida, mano? Aí eu acho que entra uma outra questão que é da natureza do PT, que é o PT
gosta de gastar, o PT gosta de Estado grande. E por isso, todo o compromisso de busca do déficit zero nesse ano, por parte, essa é a promessa, a meta do governo e a promessa do ministro Fernando Haddad, faz com que o governo se empenhe numa sanha arrecadatória, numa sanha de arrecadar mais em todos os lugares. Então, eu acho que acaba sendo mais um caso em que o desejo de arrecadar do governo fala mais alto do que as outras necessidades, quando a gente sabe que para atingir um equilíbrio fiscal de forma sustentável, não é arrecadar mais que o governo brasileiro precisa. É controlar seus gastos e cortar gastos desnecessários com privilégio. A Justiça de São Paulo obrigou a Prefeitura a voltar com o serviço de aborto legal no Hospital Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital. De acordo com a Prefeitura, o procedimento foi suspenso em dezembro de 2023 para a reorganização da rede hospitalar e realização de cirurgias. Na decisão, foi determinado que a Prefeitura volte com o serviço e promova, abre aspas, busca ativa para que todas as pacientes que tiverem o procedimento cancelado sejam atendidas com brevidade, fecha aspas. Agora, a Prefeitura tem o prazo de 10 dias para realizar o procedimento nas pacientes que tiveram acesso negado ao serviço devido à suspensão da atividade, sob multa diária de 50 mil em caso de descumprimento da decisão Diego Tavares. Koba, eu precisaria, claro, como um profissional do direito, ter acesso a esses autos para falar com bastante propriedade, mas o que me parece, pela leitura que você fez, eu não sei se é suspensão do aborto legal, e aqui é importante a gente pontuar que nós não estamos aqui falando do aborto em qualquer circunstância, são aquelas circunstâncias que são devidamente permitidas, que estão lá expressas na lei, que é o aborto decorrente de estupro, o aborto que coloca em risco a saúde da gestante e também, por decisão do STF, o aborto em casos do feto anencéfalo, feto que não tem o cérebro totalmente formado, enfim. Nesse ponto, me parece que a decisão invade, de certa forma, a competência que é do Executivo, competência que é da Prefeitura de São Paulo de se auto-organizar, porque nós não sabemos se a Prefeitura suspendeu esses procedimentos nesse hospital e direcionou para outras unidades de saúde da cidade, e se for o caso, eu acho que isso está dentro da possibilidade de atuação da Prefeitura. O que não pode o poder público é restringir o acesso da gestante a essas hipóteses legais de aborto. Se esse foi o caso, foi acertada a decisão. Do contrário, eu vejo como uma indevida intromissão do Poder Judiciário na competência do Executivo Municipal. Mano Ferreira, quero te ouvir. Não seria uma novidade, né? Porque o judiciário... A gente vive uma disfuncionalidade hoje no Brasil em que os poderes eles se metem nas esferas um do outro, né? Então, o legislativo quer virar executivo operando emenda diretamente para a execução orçamentária. O judiciário muitas vezes se intromete, diz como uma política pública deve acontecer ou não, e o executivo muitas vezes lava as mãos sobre a sua atribuição ou até trata o judiciário como se fosse um tapetão para aquilo que perde no legislativo. Enfim, a gente tem vivido do ponto de vista do funcionamento das instituições, um novo normal que é muito estranho e que eu acho que vai demorar muito para a gente conseguir encontrar um caminho de normalização, porque também vale lembrar, essas disfuncionalidades, em geral, foram fruto da própria provocação dos políticos. A política acabou tratando o judiciário como o lugar do terceiro turno, né? Então, se eu perco uma disputa no legislativo, os próprios partidos políticos entram na justiça para tentar reverter a decisão. Enfim, aí a gente acabou criando essa confusão institucional que vivemos no Brasil hoje. Agora, Sérgio, pois não. Posso só dar uma... o saudoso Jormir Betting, ele costumava dizer que, corroborando o que você falou aí, que o Brasil Montesquieu é o contrário, né? Porque você tem um executivo que legisla, né, através de medida provisória. Você tem um judiciário que executa e você tem um legislativo que julga através de CPI. Então, é muito ruim, até porque esses três poderes custam muito caro
e não melhoram muito a nossa vida. E um legislativo que agora também executa com 50 bi. Exatamente. Virou uma bagunça. De emenda parlamentar, é o executivo que diz onde é que vai ter obra, onde é que não vai ter. Nós temos um judiciário que legisla também, que o STF volta e meia, ele dá umas interpretações na Constituição aí que parece uma emenda, né? Mas enfim, segue o jogo. Agora, Sérgio Santana, é impressionante como o aborto é politizado. Essa decisão judicial foi uma ação ajuizada por deputados do PSOL, a deputada federal Luciene Cavalcante e pelo vereador Celso Janazzi. Como o aborto ainda é um tema muito presente na política. Quem é a favor do aborto é da direita, contrário. Quem é contra o aborto é da direita, quem é a favor é da esquerda. E a gente vê isso sempre tomando noticiário, isso comunica com a base. E a gente viu isso se agravar agora quando a questão veio a ser decidida, começou a ser debatida no âmbito do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade ou não do aborto. Já teve reação no parlamento, foi isso, inclusive, um dos objetos que justificou aquela reação do parlamento, falando que o STF não tem que legislar, que essa é uma questão do parlamento que está decidido. A lei é de 1940, mas é lei. E o silêncio também é uma mensagem do Poder Legislativo. Você acredita que a gente vai ter por muitos anos ainda o aborto como um objeto de discussão política no nosso cenário atual? Com certeza. Todo ano de eleição se fala em aborto, né? E, logicamente, que o aborto já está nas nossas leis, né? Já tem legislação para isso, né? E eu sou a favor daquilo que foi falado aqui pelo doutor. Tudo aquilo que tiver o abuso, né, que foi gerado para que essa criança fosse gerada, logicamente que o judiciário vai dar total transparência e autoridade para que ela faça. Agora, na eleição passada, a gente ouviu, né, propostas para que o aborto pudesse ser feito de qualquer maneira, e isso eu sou contrário, né? E ações religiosas, né, que também são contrárias a isso, é que trata hoje esses assuntos aí, até com a gente debateu agora aqui com a questão dos pastores terem que pagar aí os seus tributos. Então, é assim, vai ter várias eleições aí, até nas eleições municipais, isso acontece, né? E logicamente que será matéria de debate em todas as eleições, com certeza. Agora entrou em debate nessa questão quando que pode ser feito o aborto legal. Vamos relembrar, nós estamos falando de aborto que a lei permite, que é quando tem estupro, quando tem risco para a vida da mãe ou quando é feto anencéfalo. E ficou um debate ali inicialmente se esse aborto poderia ser a qualquer tempo ou tinha uma limitação, porque a Prefeitura de São Paulo, inclusive, deu duas informações desencontradas, deu uma, depois deu outra. Falou inicialmente que era a qualquer tempo, depois falou que era até a 20ª semana, enfim. Não lembro o que falou primeiro, mas falou as duas coisas, uma desmentindo a outra. E assim, tirando a questão legal envolvida, a discussão política, eu fico assim tocado quando eu vejo que um feto com mais de 22 semanas, estamos falando de 5 meses, é retirado do ventre da mãe. É por isso que essa questão é sensível a toda a sociedade, né, Diego? Porque todo mundo é, no mínimo, filho, boa parte é pai, todo mundo tem contato com alguma criança, algum bebê, algum recém-nascido. Então, por isso, talvez a sensibilidade do tema, né? Claro, Koba. E tem outra coisa. Você disse aqui, o silêncio do parlamento, no sentido de não reformar a legislação atual sobre aborto, é também uma opção legislativa. Aborto é crime, está no Código Penal. É você tirar a vida de uma criança no útero da mãe. E isso tem que ser reconhecido também. Nós temos que colocando essa questão no crivo da sociedade, perguntando nas ruas qual a opinião das pessoas, certamente as pessoas são contra a legalização do aborto. Esse debate enfim, infelizmente, como muitos outros temas sérios, ele é politizado ao extremo para que se vendam determinadas bandeiras, para justificar determinadas ideologias. Mas fato é que nós temos hoje no Código Penal previsto como crime o aborto. E isso tem que ser respeitado. E enquanto o parlamento não se debruçar novamente sobre a questão, não levar novamente o tema às comissões temáticas, não debater amplamente como tem que ser feito no processo legislativo, não cabe a nenhum outro poder dispor mais nada sobre isso.
O STF, com a decisão da ministra Rosa Weber na sua aposentadoria, que declarou a possibilidade de legalização do aborto, cometeu mais uma vez, como o Mano disse aqui, a intromissão na competência de outro poder, o que é inadmissível dentro de um regime democrático. Então, o aborto segue sendo crime e assim tem que continuar sendo. Agora, Mano Ferreira, muito rapidamente para a gente fechar, você acredita que se o STF pautar isso de novo, levar para discussão, a corda estica ainda mais com o Congresso? Olha, você acha que esse é um momento viável para essa tensão se agravar entre os poderes da República? No clima atual da relação entre Congresso e Supremo, se o Supremo colocar em pauta, é muito provável que nós vejamos uma reação por parte do Congresso. O senador Rodrigo Pacheco já deixou isso muito claro, de que não vai aceitar. Esse é um tema tipicamente do legislativo, né? O debate sobre o aborto é complexo em todas as sociedades, gera paixões em todos os países, não é uma exclusividade do Brasil e, no fundo, é uma discussão extremamente profunda sobre o começo da vida, o começo de quando uma vida humana deve ser protegida pela lei e quando não. Então, é uma discussão profundamente filosófica, que tem aspectos religiosos e de fé que necessariamente entram na discussão e que cada sociedade precisa fazer. Eu acho que, como um federalista que sou, alguém defensor da descentralização do poder, que seria uma boa questão para que fosse de legislação pelos estados e não uma legislação centralizada em Brasília, como é em outros países do mundo. Nos Estados Unidos, não é? Exato, os Estados Unidos o aborto é legal ou ilegal a depender do estado, né? Eu acho que é a típica questão que poderia ter diferentes entendimentos em diferentes comunidades em função de quando começa a proteção da vida humana. A Autoridade Portuária de Santos, ligada ao governo federal, pretende construir o túnel entre Santos e Guarujá por meio de uma parceria público-privada, a PPP, e deve dispensar a participação do governo estadual de São Paulo no projeto e na gestão após a obra ser concluída. Inicialmente, o governo federal pretendia construir o túnel por meio de obra pública, com verbas da União, do Estado e da própria autoridade portuária. Agora, a ideia é que a conta de 5,8 bilhões seja dividida entre a autoridade portuária e o setor privado, com a entrega da gestão do túnel ao vencedor do leilão por até 70 anos. A decisão de avançar com o projeto sem participação do governo de São Paulo ocorreu após, na avaliação do governo federal, ficar claro que o Estado não havia separado verbas no orçamento de 2024 para a obra. Vamos começar com o Sérgio Santana, que é lá de Santos, é um clamor, imagino, da comunidade toda da Baixada Santista, em especial de Santos e do Guarujá. Há muito tempo já que eles pedem por essa obra, o túnel que liga Santos a Guarujá, para deixarem de fazer uma volta toda entre uma cidade e outra. Como você recebeu essa notícia, Sérgio Santana? Então, Kobayashi, é uma obra importante para a Baixada Santista, né, no geral, até porque tem o maior porto da América Latina. É uma obra que já é discutida desde 1970, né? E só agora parece que realmente vai sair do papel. Mas o que nos entristece é a forma que está sendo proposta, sem o apoio do governo estadual, né? Então me parece que alguém quer ser o pai da criança nesse sentido. Nessa situação, a gente entende que várias audiências públicas já foram realizadas na nossa, principalmente, Câmara Municipal lá de Santos, até mesmo na Assembleia Legislativa. Eu acho que essa notícia ela tem que ser trazida à Casa de Lei, que é a Câmara Municipal, novamente, independente de ser uma obra federal, até por conta dos impactos que irão ocorrer, tanto na cidade de Guarujá quanto na cidade de Santos, né? Nas outras audiências públicas, né? Valores que seriam indenizados às pessoas que moram nos bairros próximos do início da obra, eram valores que iriam fazer com que essas pessoas morassem de aluguel a vida inteira. Pessoas que têm ali aquelas casas como heranças de familiares antigos. Então, o que nos entristece aqui é que ainda não foi dado nenhuma sinalização dessas audiências públicas. Robinson Farinazo e o governador Tarcísio ficou de fora. Ele que já era entusiasta dessa obra, quando era ministro da Infraestrutura,
tinha planos para o túnel Santos-Guarujá, não vai participar. O negócio vai ficar com a autoridade portuária, mas iniciativa privada. Você acha que qual é o recado político que a gente pode tirar dessa decisão? A gente tem que ver, né, Kobayashi, o beneficiário final. Se a obra sair, para mim, quem vai fazer, se é o governo estadual, se é o governo federal, não interessa, desde que a obra saia. Agora, o problema que a gente tem aqui no Brasil é o seguinte, pessoal, vocês já pararam para pensar uma coisa? Olha a expansão da malha ferroviária do Brasil nos últimos 50 anos e compara, por exemplo, com a expansão da malha ferroviária chinesa no mesmo período de tempo, né? Depois você compara também com a melhora que a China e outros países da Ásia em geral. Quando eu falo China, estou falando também Indonésia, Malásia, etc., Vietnã, a países democráticos e não democráticos aí. Mas a expansão que eles fizeram, por exemplo, dos hubs logísticos. A gente não consegue avançar aqui. O problema é esse. O problema é que a gente discute, né? Quem é que vai ser o pai da criança? Mas o foco que deveria ser, a obra é importante. Eu andei consultando o mapa aqui, parece que ela é extremamente importante, né? Ela precisa sair. Agora, o problema é que a gente cai naquilo que o Mano levantou aqui, né? Na confusão de poderes, etc. Pessoal, no final das contas, o Brasil ele virou um país onde o poder foi loteado, muita gente mandando. Hoje você tem o executivo, o legislativo, o judiciário, mas entra o Ministério Público, entra o procurador, entra não sei o quê, as ONGs. Quer dizer, no final das contas, é muita gente cuidando da vida do cidadão para que ela piore. Porque é muita gente mandando e as coisas acabam não saindo. Eu acho que discussões como essa que o Sérgio Santana apresentou são extremamente importantes, eu não tenho dúvida disso. Mas eu acho que a gente poderia simplificar, né, diminuindo a quantidade de atores que atuam em cima do fato em si. Você quer ver um negócio? Vou te dar um exemplo. Você começa uma obra, por exemplo, lá no Tucuruí. Qualquer promotor pode ir em qualquer juiz e pedir o embargo dessa obra. Sendo que obras grandes desse tipo, o ministro Aldo Ribeiro, ele tem uma ideia que é interessante. Falou, isso aí só deveria ser decidido pelo Procurador-Geral da República, né? Então a gente precisa mudar isso daí. Eu acho que tem muita gente mandando no país e a gente acaba não chegando em lugar nenhum. Agora, Mano Ferreira, se esse túnel sair do papel, virar a obra feita, a gente vai ter muitos benefícios, a gente pode elencar aqui vários, né? A questão da mobilidade, a questão da diminuição de custos, a questão ambiental com o tanto de carbono que vai deixar de ser emitido. Outro dia eu vi alguém falando sobre isso, um estudo que mostra que o fato do caminhão, ou dos caminhões, deixarem de dar uma volta toda e passarem pelo túnel vai gerar assim, uma redução de não sei quantas toneladas de carbono. Ou seja, é muito benefício para toda uma sociedade, principalmente para a Baixada, principalmente para quem mora lá, mas também para o Brasil, para o Estado. E aí, independente de quem seja o pai, importante que as brigas para quem, pelo teste de paternidade, aí não atrapalhem a obra em si, né? Exatamente, Cuba. E um ponto interessante que a gente vê que na prática, quando a necessidade se impõe, não tem discurso ideológico, né? Porque o PT sempre fala tão mal de privatizações, de parceria com o setor privado, e na hora que precisa, o que faz? Uma PPP. Por quê? Porque, pragmaticamente, o Estado brasileiro não tem dinheiro suficiente para fazer as obras que o país precisa. Então, a gente está vivendo uma situação orçamentária tão crítica que fazer parceria com a iniciativa privada é a única opção. Na verdade, é a falta de opção do governo que leva à superação de preconceitos ideológicos como esse. Então, acho que é um ponto que chama atenção. E eu queria, complementando a fala do comandante, que eu achei brilhante, sobre o quanto a gente fica paralisado do ponto de vista de avanço de infraestrutura, e isso é um dos maiores gargalos que o Brasil possui, para o aumento de produtividade, para que a gente possa ser uma economia mais competitiva, mais pujante. A gente precisa lembrar que nós somos o mesmo país que em 4 anos, no meio do deserto, construiu sua capital. Bingo. E hoje nós não conseguimos avançar. E a gente não faria Brasília hoje, não ia dar para fazer. Nessa configuração institucional que a gente tem, mano, uma obra desenvolvimentista como a do Getúlio, do Juscelino, que é ampliação da malha viária, industrialização do país, não ia sair de jeito nenhum. Ia ter embargo toda hora. Toda hora. Ele já enfrentou um problema tremendo com a UDN, não foi fácil. Ele conseguiu construir Brasília suando sangue, mas isso você falou a palavra mágica. Agora a gente não conseguiria fazer Brasília hoje. Exato, e é o tipo de
coisa que, para que a gente consiga sair dessa armadilha de renda média, para que a gente consiga voltar a crescer, nós precisamos destravar o Brasil. O Brasil está travado, seja pelo problema da falta de dinheiro, pelo problema do estrangulamento orçamentário, seja pelo excesso de regulação, pelo excesso de gente com poder de caneta para embargar a obra, para fazer com que as coisas fiquem no meio do caminho. E veja, isso não tem nada a ver com dizer que é para passar a boiada em questões ambientais. Não, nós podemos seguir critérios ambientais rigorosos. Esse é o exemplo de uma obra, como você falou, que vai trazer benefícios, inclusive para o meio ambiente, e a gente precisa fazer com que isso aconteça sem que o país fique travado como está hoje. Ô, Diego Tavares, parceria público-privada, só que é do PT, só que é do governo. Você acha que vai ter manifestação igual teve na Lesp? Eu posso só dar uma lembrança? Sim, claro. Por conta da dúvida que o santista tem, é que os shoppings da nossa cidade já apresentaram várias maquetes de pontes, de túnel, e tudo isso custa muito. Uma maquete de uma ponte, uma maquete de um túnel que é colocado em exposição é muito caro. E é isso que traz a dúvida do santista. Essa preocupação se vai sair ou não a obra. Mas eles querem. É um pleito antigo. É um pleito antigo. Acho quase 100 anos, né? O túnel Santos-Guarujá, a ideia, pelo menos, já está para completar aí um século. Só os debates que o Sérgio trouxe aqui desde 1970 já são mais de 50. Mas, o Kobayashi, o final das contas é o seguinte, eu falo sempre isso. Tudo bem, nós temos toda essa quantidade de instituições, de gente cuidando de tudo isso. No final, o objetivo final, e o Sérgio Santana sabe muito bem disso, é a Dona Maria do cafezinho. Isso vai melhorar a Dona Maria que vende cafezinho na escada do metrô? É isso. Porque se a gente não governar para essas pessoas, se toda essa estrutura não for direcionada para melhorar a vida dessas pessoas, gente, nós falhamos como sociedade, como instituição, como tudo que vocês podem pensar. De fato. Agora, Diego, para te ouvir, a gente estava falando que é uma parceria público-privada do PT. Você acha que a gente vai ter manifestação dos militantes, como tivemos na Lesp, contra a privatização, contra a iniciativa privada, derrubando o vidro lá da... Eu acho difícil. Ou essa pode? É a parceria público-privada do bem e do amor? Essa aí é quando é o capitalismo do amor, exatamente. Ô, Koba, mas eu acho que nós chegamos aqui no belo X dessa questão toda. Você elencou aqui vários benefícios dessa obra e nessa lista faltou o benefício que é perseguido, infelizmente, não só por esse governo, mas por todos os últimos governos. Estamos falando aqui que é uma obra que não sai do papel já há muitos anos, tais como diversas outras obras, que é o benefício político. Porque tem um episódio interessante sobre o túnel Santos-Guarujá, especificamente, que é uma das obras do novo PAC. E o Lula esteve, nas últimas semanas de 2023, no Congresso Nacional, abordando deputados, senadores, para verificar a possibilidade deles destinarem parte das emendas parlamentares às quais eles teriam direito para as obras do PAC. E ninguém quis. Ninguém quis porque, infelizmente, quando se fala em obra pública no Brasil, a obra pública é boa, mas ela tem que ficar pronta dentro do mandato. Tem que ser entregue dentro do mandato. Então, ao invés dos nossos parlamentares investirem o dinheiro das suas emendas em obras estruturantes, como é o caso do túnel Santos-Guarujá, eles preferem comprar uma ambulância, preferem fazer um campinho de futebol, preferem ali fazer uma UBS no seu reduto eleitoral, porque é obra que ele mesmo vai entregar, que o prefeito vai colocar ele no palanque e ele vai converter isso em voto. Outra notícia que vai muito de encontro a isso que nós demos aqui no Linha de Frente, nós temos quase 10% da Câmara dos Deputados como pré-candidatos a prefeitos em diversas cidades do Brasil. Então nós teremos aí 10% da Câmara não no ano de 2024, não dedicados à atividade legislativa, mas dedicados aí às suas pré-campanhas e campanhas. Então isso vai muito de encontro a essa dificuldade que todos os governos têm de realizar essas obras que ficam prontas depois de um período maior de tempo, como é o caso do túnel, como é o caso de praticamente toda obra que de fato melhora a infraestrutura no país. Então, enquanto nós não resolvemos esse problema da perseguição do benefício político de todo ato de governo, infelizmente nós seguiremos sem obras tão importantes como é o caso do túnel Santos-Guarujá. Agora, Mano Ferreira, vamos lembrar aqui, recapitular. Tarcísio queria isso desde quando era ministro. Virou governador de São Paulo, criou uma esperança, está aqui, está no Estado. O Márcio França também queria, ministro de Portos e Aeroportos. Ele que é de São Vicente, foi prefeito, inclusive, tem o reduto eleitoral dele na Baixada, no litoral de São Paulo.
Perdeu o Ministério de Portos e Aeroportos, já ficou um pouco mais distante. Sobrou pro Silvio Costa Filho. Mas o Silvio Costa Filho manteve a autoridade portuária de Santos indicada pelo Márcio França, que é o Anderson Pomini. Ou seja, o Anderson Pomini está debaixo de um ministro, mas foi indicado pelo outro. Enfim, tem ali a sua articulação política. É muita gente para se beneficiar de uma obra pública, nesse caso. Como você acha que fica aí agora essa situação política? O Márcio França não vai conseguir ser o pai dessa criança, ele que queria ter isso justamente porque ele, claro, foi governador, foi candidato ao governo de São Paulo e queria ter isso para entregar depois de uma campanha política. Vai ficar de fora. Tarcísio também. Explica. Mas é importante, só para acrescentar, mano, além de tudo isso, deixou de ser candidato ao governo do estado com excelentes números nas pesquisas para apoiar o projeto de gestão do governo Lula. E para apoiar o Haddad, abriu mão para apoiar o Haddad. E foi quem juntou o Lula com o Alckmin, resultou na vitória nas eleições, ficou de lado. Minha aposta, Koba, é que filho bonito tem muito pai. Então vai todo mundo brigar pela paternidade, inclusive quem não tiver nada a ver. Quero ver quem vai pagar a mamadeira, viu? Exatamente. Quem não vai botar um centavo pela mamadeira vai dizer que trabalhou fortemente para que a obra acontecesse, especialmente quando a obra sair do papel. Mas é como disse o Diego, o importante é a foto da inauguração, a foto da assinatura da ordem de serviço. Concorrida essa foto. Vai ter de gente querendo um espacinho ali. Haja palanque. No palanque, vai ter que reforçar o palanque para caber Só o palanque vai ter que ter uma licitação para construir. Mas, ó, vocês duvidam quanto? Vai ter foto de inauguração da pedra fundamental, vai ter foto de inauguração da primeira estaca, vai ter foto, porque ninguém sabe o dia de amanhã, meu amigo. Hoje é ele que tá lá, ele já tira a foto, garante o dele. Olha só, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu com facilidade a primeira batalha pela nomeação republicana na corrida pela Casa Branca neste ano. Nas primárias no estado de Iowa, Trump teve ampla vantagem em relação ao segundo colocado, Ron DeSantis. Foram quase 30% de vantagem. O resultado é considerado um banho de água fria em quem tinha a esperança de uma nova alternativa dentro do partido. Desde 1972, Iowa tradicionalmente realiza as primeiras eleições primárias do Partido Republicano, o que confere ao Estado um status de trampolim para as campanhas. Comandante Robson Farinazzo, Trump está de volta, pode ser de novo presidente dos Estados Unidos? O Trump é um furacão, né? Eu acho difícil segurar ele. Eu acho que se houver eleição, se ela for limpa e se não acontecer nada com ele, ele ganha. Eu não tenho a menor dúvida disso, até porque a administração Biden é um desastre, né? Você tem que olhar o seguinte, Coba. O Biden está começando o ano e, por tabela, a corrida eleitoral, tá? Porque esse ano a gente só vai falar disso daí. O evento mais importante do ano é essa corrida eleitoral. Ela está ofuscando até a guerra da Ucrânia e a guerra em Gaza. Mas o Biden está entrando, só para resumir, a situação externa, não vou nem entrar na situação interna americana. Ele está entrando no ano com uma guerra da Ucrânia que vai muito mal, uma guerra de Israel que está a caminho de ir muito mal também, com um bloqueio terrível do Mar Vermelho que a Marinha Americana está lá e não consegue resolver, com ataques pesados das milícias pró-Irã a bases americanas no Kurdistão iraquiano e sírio, né? Então, o que acontece? Isso no fronte externo. No fronte interno, são mais de 400 mil americanos sem teto, 100 mil mortes por ano por overdose de opioides e por aí vai. Então, e mais a dívida de 34 trilhões de dólares. O Trump tem tudo para vencer, né? Agora, a gente não sabe qual vai ser o arranjo interno que eles vão fazer para tentar deter ele, porque eu acho que se for em termos eleitorais, o Trump leva. Mano, você acha que o Joe Biden perdeu uma oportunidade de afastar de vez a ideia republicana no governo dos Estados Unidos? Perdeu popularidade aí nos últimos tempos? Perdeu bastante. Você sabe, Cuba, que a última pesquisa de intenção de voto nos Estados Unidos mostra que os 3 principais candidatos republicanos, que além do Trump são a Nikki Haley e o DeSantis, os 3 ganham do Biden em voto popular. E aí vale sempre fazer a lembrança para o nosso ouvinte de que o sistema eleitoral americano é um pouco diferente. O voto para a presidência não é direto, o voto é por delegados. Então, muitas vezes, o presidente mais votado pelo povo não necessariamente é eleito, porque depende do número de delegados por cada estado. E aí a regra de cada estado tem sua peculiaridade também. Então, não necessariamente a vantagem eleitoral no voto absoluto significa a vitória efetiva nas urnas. Mas é muito interessante notar que
dos três, quando você pergunta para o eleitor americano em quem você votaria entre Nikki Haley, DeSantis, Trump e Joe Biden como opção, o Trump fica atrás. O Trump tem a vantagem de 50% a 48% contra o Biden, enquanto o DeSantis tem a vantagem de 51% a 48%, então é uma vantagem dentro da margem de erro aí, em relação ao Trump, né? É uma diferença de 1%, e a Nikki Haley teria a maior vantagem, que é de 53% a 45%, ou seja, nessa pesquisa mostra que a Nikki Haley conseguiria tirar votos do Biden na disputa, mas, ao que tudo indica, as primárias republicanas caminham para uma lavada do Trump, né? A Nikki Haley aposta todas as suas fichas na próxima sessão das primárias, que vai ser em New Hampshire, onde ela está investindo bastante para tentar soar competitiva, e aí a esperança seria dela, né? Seria, se ela se mostrar competitiva, ter apoio de outros candidatos que estão disputando as primárias, que poderiam renunciar às suas candidaturas em apoio a ela, para que ela tentasse ganhar alguma musculatura dentro das prévias do Partido Republicano, mas a primeira amostra que nós tivemos em Iowa é que Trump muito provavelmente vai levar fácil o resultado das primárias americanas. O que também, do ponto de vista da geopolítica, gera algumas dúvidas. Qual será a nova postura de Trump caso volte a ser presidente dos Estados Unidos num contexto geopolítico que é muito mais complicado hoje do que durante o primeiro mandato dele como presidente. Agora a gente tem todas essas guerras eclodindo. O ex-premier britânico David Cameron, que é secretário atual de Assuntos Internacionais do Reino Unido, deu uma declaração esses dias de que ele acredita que o mundo está vivendo um momento mais complicado desde a ascensão do Hitler, fazendo uma comparação entre Putin e Hitler, dizendo que Putin é o Hitler da nossa época e que o Ocidente, as democracias liberais precisam aprender com os erros do combate ao nazismo que deram muito espaço para o Hitler crescer e levaram à Segunda Guerra, ou seja, o contexto geopolítico vai ser muito complicado. Falando em contexto geopolítico, Diego, há quem diga que se o Trump fosse presidente dos Estados Unidos, nós não teríamos no mundo todo tantas guerras. Nem a invasão da Rússia na Ucrânia, nem o Hamas contra Israel, esses outros pequenos conflitos que vão se ensaiando aí, né? China, Taiwan, aqui nos vizinhos venezuelanos, enfim. Você acha que isso contribui para esse ressurgimento tão forte do Donald Trump? Com certeza, Cuba. Joe Biden poderia escrever um manual de como destruir uma grande potência, né? Como o comandante Farinaz disse aqui, um líder que desde o primeiro momento se mostrou muito fraco e sem dúvida nenhuma, sem a vigilância dos Estados Unidos, que é, enfim, um dos grandes seguranças do planeta Terra, abriu espaço para esses ataques autoritários que aconteceram da Rússia contra a Ucrânia, também deixou o grupo Hamas um pouco mais à vontade para cometer os atos terroristas contra Israel, enfim. Então, sem dúvida nenhuma, a postura do Biden, a postura de um líder fraco, fomentou esse tipo de cenário geopolítico que nós estamos vivenciando hoje. Agora, esses números que o Mano trouxe me chamaram bastante atenção. Confesso que eu não sabia dessa pesquisa de intenção de voto norte-americana, muito embora eu acredite que o esmagador resultado das primárias que se projeta altere significativamente esses resultados também das intenções, como já é uma leitura histórica das eleições passadas norte-americanas. O resultado das primárias influencia muito na intenção de voto do estadunidense. E, no mais, eu faço votos, porque sou um grande fã da democracia norte-americana, que nós tenhamos lá um processo eleitoral tal qual nós tivemos aqui na Argentina, digno de elogios. Afinal, a democracia americana ela é espelho para o restante do mundo, as instituições americanas são espelho para o restante do mundo. E quando nós vemos um movimento como nós estamos acompanhando nos últimos tempos lá, algumas cortes estaduais querendo impedir a candidatura de Donald Trump, isso é muito preocupante, porque, novamente, instituições norte-americanas, elas servem de espelho para as instituições democráticas ao redor do mundo, e faço votos que o processo eleitoral lá seja um processo tranquilo e que respeite a vontade democrática do cidadão americano.
Meu comandante Robson Farinazzo, muito rapidamente, você concorda que o Joe Biden foi um presidente fraco? Isso fortaleceu o seu adversário Donald Trump? E tem o lado do saudosismo do Trump também, né? Do que o pessoal vai sentir uma certa saudade dele. Mas vocês têm que olhar uma coisa, gente. A guerra da Ucrânia não poderia ter acontecido. O Biden, ele precipitou acontecimentos, porque as pessoas estão achando o seguinte, que é só derrota militar no campo de batalha. Não é isso, não. O que está acontecendo em paralelo é o desmonte do sistema SWIFT, a descredibilização da ONU, do Tribunal Penal Internacional e diversas instituições internacionais que davam um suporte aos Estados Unidos. A guerra na Ucrânia ela começou a desmontar toda essa teia, né? Essa rede de manipulação que os Estados Unidos faziam com diversos países. E eu penso que é um processo irreversível. O máximo que Donald Trump vai conseguir fazer, se ele for eleito, é diminuir a velocidade com a qual a locomotiva vai em direção ao abismo. Agora, Sérgio Santana, também rapidamente. Donald Trump foi presidente, perdeu as eleições que o levariam ao seu segundo mandato. Teve em alta, teve em baixa, agora está em alta de novo. Na política não dá para descartar ninguém, né? Não, com certeza. Apesar de que a forma de eleição dos Estados Unidos é diferente aqui do Brasil, a vontade popular ainda é importante. E a gente entende que isso que está movimentando a vantagem do Trump. E com a certeza de que um líder americano, ele é um mediador. Poderia essas guerras não terem acontecido, né? E por isso que enfraqueceu o governo atual. Então, não tem dúvida nenhuma que ele será o novo presidente dos Estados Unidos. Farinazzo, em 30 segundos, meu amigo. Se o Donald Trump voltar a ser presidente, como é que ficam as guerras? Eu penso da seguinte forma, Kobayashi. O Biden é um presidente muito ruim para metade do mundo. Donald Trump é um presidente muito ruim para outra metade do mundo. A minha preocupação com o Trump é uma só. A guerra da Ucrânia, eu acho que ela vai acabar mal para a Ucrânia de qualquer forma. Minha preocupação com o Trump não é essa daí. É se a polarização vai aumentar para o Brasil se ele entrar. E se eu tenho essa preocupação, me tira o sono. Pois é, meus amigos, vamos encerrando, portanto, nosso Linha de Frente deste fim de semana. Sempre um prazer receber Sérgio Santana, Diego Tavares, Mano Ferreira, comandante Robson Farinazzo, sempre contribuindo para um debate de altíssimo nível aqui nessa mesa do Linha de Frente. Hoje o bicho não pegou aqui, não tivemos tantas discussões, mas o debate foi muito bom. 12/8. Dentro do gabarito, né, Diegão? E a gente volta já na segunda-feira com o Linha de Frente durante a nossa semana, das 2 às 4 da tarde, e fim de semana que vem, novamente aqui no Linha de Frente do fim de semana na Jovem Pan, jornalismo independente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.